Graça e paz, sou Nilton Oliveira do canal Firme Propósito e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um livro maravilhoso. É este livro aqui, da editora Vida Nova. Olha que maravilha, são mais de 700 páginas, 750 páginas aproximadamente. E é um livro assim de fôlego, mas muito instrutivo conforme você vai ver aqui conosco. Então eu te convido para esta aula sobre a introdução do livro. Hoje nós vamos conversar um pouquinho somente sobre a introdução do livro, porque essa introdução está disponibilizada pela editora Vida Nova. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você vai poder ter esse material e analisá-lo com mais cuidado aí para uma possível compra, aquisição de grande riqueza. Vamos lá então? Olá, então estamos aqui na nossa análise do livro A Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem à interpretação bíblica, de Grant R. Osborne. Esse é um livro da editora Vida Nova, como já falamos, e vamos focalizar essa nossa conversa sobre a introdução do livro. Na descrição você tem ali o link para a editora que te disponibilizará esta amostra do livro. Então toda essa apresentação foi projetada em cima desta introdução, tá bom? Falar aqui um pouquinho do autor, né? Ele viveu entre 1942 a 2018, PhD pela University of Aberdeen, foi professor de Novo Testamento na Trinity Evangelical Divinity School, nos Estados Unidos. Também autor de vários livros. Veja aqui os que nós temos traduzidos, sempre na área da interpretação da Bíblia. Aqui Apocalipse, veja aqui Apocalipse, 3 perguntas cruciais sobre a Bíblia, comentário ao Evangelho de Marcos, ok? Então esse é um pouquinho aqui da história desse autor, que já não está entre nós, mas que deixou aí esse legado. Então já estamos aqui na introdução do livro, tá? Todos esses pontos aqui você vai encontrar no PDF, e é importante você ler, você vai ver como vai te dar, já nessa introdução ali, uma visão muito ampla da hermenêutica. Aí ele vem falando aqui da importância da hermenêutica. E eu transformei essa afirmação dele em uma pergunta. É possível ser abençoado por Deus no nível mais superficial de hermenêutica? Ou seja, aqueles que utilizam a Bíblia apenas em um nível superficial, imediato, devocional, eles também são abençoados? Com certeza, o autor afirma isso, né? Afirma que, sem dúvida, Deus nos abençoa nesse nível. Agora, ir mais fundo pode ser ou não um interesse do estudante da Bíblia. Tem essa moeda aí no slide girando para me lembrar de uma história que ele conta. Ele fala, imagine que o pessoal está reunido na igreja ali, em um estudo bíblico, de repente alguém afirma que encontrou uma moeda de ouro lá no quintal da igreja. Todo mundo imediatamente correrá para lá. E à medida que vão cavando, mais moedas são encontradas. Isso vem máquinas ali para tirar, aquilo chega a uma profundidade imensa e toda aquela moeda retirada. Ele faz esse paralelo com a hermenêutica, que é a mesma coisa. Você pode ficar com a moeda ou você pode cavar mais fundo, né? Então você pode ser abençoado no nível superficial, mas pode ser mais abençoado à medida que você vai buscando aprofundamento na palavra de Deus, tá? Ele traz também algumas explicações contextuais já na introdução sobre o que é hermenêutica, e ele traz também a sua própria compreensão, né? Ele contrasta ali definições já clássicas de hermenêutica com a sua definição. Então aqui nós temos hermenêutica. O que significa? É a busca do que significa o texto para mim. Esse é o nível, né, a compreensão que eu tenho na leitura do texto. Isto é tradicionalmente reconhecido como hermenêutica. Agora temos também
a compreensão do que o texto significava no momento em que ele foi escrito para os primeiros leitores, ou o que ele significa em seu contexto original de produção, que geralmente é definido como exegese. Mas, para Osborne, ele faz a fusão de que hermenêutica é a busca do que significa, mas também do que significava, né? Claro que não na profundidade da exegese, principalmente na busca das línguas originais. No entanto, a hermenêutica também vai buscar o que o texto significava e o que o texto significa, tá? Não é que o texto mudou de significado, não é isso, mas digamos aqui, seria a aplicação do texto e o que ele quer dizer, né, originalmente, a intenção do autor, ok? Então ele faz essa fusão em sua definição de hermenêutica, tá? A hermenêutica tanto é o que o texto significava originalmente, tá? Como que o texto significa. Ele faz essa fusão, tá? Deixando claro aqui, significava não quer dizer que deixou de significar, mas sim o seu sentido ali primeiro. E aqui está mais a aplicação às nossas vidas hoje. A hermenêutica é as duas coisas. Temos aqui uma frase ali na página 26. A hermenêutica é uma arte. Para ele também é ciência, tá? Mas aqui nesse momento é uma definição de arte. A hermenêutica é uma arte que não pode ser simplesmente aprendida. Não é somente se apropriar de regras. E ele traz muitas regras em seu livro. Numa sala de aula, mas é consequência de uma prática constante. Então a hermenêutica vai se desenvolvendo a partir do momento em que as técnicas são aprendidas no nível teórico, mas são praticadas na leitura diária da Bíblia. E isso vai se integrando à prática do leitor, do estudante. Ok? Então a hermenêutica ela é prática no sentido de que ela é aprendida com o seu uso. Veja, a Bíblia é leitura. Você compreender os salmos, você precisa lê-los, você precisa consultar comentários, você precisa expô-los, né? Fazer uma exposição desses salmos, e tudo isso vai contribuindo para a sua compreensão. E aqui ele explica por que a espiral hermenêutica, né? Aqui veja aqui no livro, na capa, a gente já encontra, né, essa espiral hermenêutica. Mas o que ele quer dizer por espiral? Né? Tem essa forma circular aqui, mas também um formato de cone. Veja que ele vai se afunilando. Então, começando por aqui, vai sendo feito ali o trilho, chegando-se a um final. Então, o que o autor quer dizer com espiral aqui? É que o processo de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia hermenêutico, ele tem um ponto de partida e ele tem um ponto de chegada. Qual é esse ponto de partida da hermenêutica? Primeiro, o significado do autor original, a exegese. Para aqueles que não têm conhecimento das línguas originais. Então, o que ele orienta? Partindo de versões, traduções mais literais, como as versões de João Ferreira de Almeida. Essa é a orientação dele. Então, a partir do significado do autor, que você pode partir tanto de um nível mais aprofundado, como as línguas originais, ou da própria língua portuguesa, você fazer esse caminho chegando na contextualização. O que é a contextualização? O que esse texto significa para nós hoje. Então essa é a espiral, né? Não é um círculo, como ele diz, que você circula sem um final, mas você faz um caminho progressivo, né, aprofundando, e esse aprofundamento, ponto de chegada, é a contextualização. Ok? Daí vem o título do livro. E aqui ele vai também nos dizer, né, que existe um fluxo de autoridade. Então,
Aqui o nível 1, quando a gente parte do texto, né, o texto em si, existe uma autoridade implícita, a autoridade divina sobre o texto bíblico. À medida que nós vamos aprofundando essa autoridade, ela vai... precisamos estar mais atentos a essa autoridade. Por quê? Porque vai entrando ali o intérprete. Então veja, do texto partimos para uma interpretação, uma autoridade derivada. Essa interpretação, essa autoridade interpretativa, ela tem que estar embasada no texto e não na nossa interpretação em si. Não é porque A ou B ou C interpreta, mas é porque ele interpreta o texto. E quando ele chega na contextualização, aqui que já é a espiral hermenêutica, né? Chega na contextualização, temos uma autoridade aplicada. Essa autoridade do texto, ela é aplicada à nossa vida, né? O que nós devemos fazer. Então são 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Aqui está o nível, né, mais amplo, com autoridade implícita do texto, própria do texto, passando pela autoridade derivada do texto, realizado pelo intérprete, e a contextualização com a autoridade aplicada. Esse é chamado, né, de o fluxo da autoridade, está ali na página 31 da introdução. Ele também vai falar ali do papel do leitor. Impossível o leitor ir ao texto sem conhecimento prévio. Tanto conhecimento prévio linguístico da língua, nós temos um conhecimento prévio da língua portuguesa, em nosso caso, de mundo, de experiências, tanto experiências sociais quanto experiências cristãs, né? E nós vamos com isso ao texto. Então não há problema em você levar ao texto seus pré-conhecimentos. Agora, não pode ir ao texto com os preconceitos, desde que esses pré-conhecimentos se tornem preconceito a ponto de você não abrir mão deles a partir da informação que você descobre, ok? Vou dar um exemplo aqui que me veio à mente, não está no livro. Então você lê um texto de Jesus, né, aquela passagem lá do paralítico que abriu lá a passagem do teto e ele foi abaixado até onde Jesus estava na casa. Então quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem uma visão de casa. No Brasil a gente tem uma estrutura própria de casa. Então a gente vai imaginando o telhado sendo removido, né, sendo jogado, quebrado, né? E quando a gente passa a ler o texto e a buscar mais informações, você vai ver que o estilo das casas eram diferentes, o material era diferente. Então você vai com um pré-conhecimento de casa, mas você não pode ir com um preconceito achando que é o mesmo tipo de casa. Percebe um exemplo prático aqui? O papel do leitor, que vai com preconhecimento, mas não pode ir com preconceito. Para o autor, o alvo da hermenêutica é o sermão. Ele fala o seguinte: o objetivo da hermenêutica não é a explicação nem a descrição, somente contar algo, relatar, mas passa por uma exposição, porque na exposição tá o intérprete, né? Tá o que ele entende, tá o que ele acredita. Na proclamação, não a descrição, mas uma proclamação, também com um desafio, né? Onde chama, onde clama para determinada ação. Quer ver? O próximo slide vai deixar isso bem claro. Olha aqui. Primeiro, o hermeneuta, o intérprete, o leitor, o estudante da Bíblia. Eu uso essas palavras estudante porque quando a gente fala hermeneuta parece que é uma coisa mais profissional, né? Mas quando a gente fala intérprete, são estudantes, somos todos nós, que quer buscar, que vai a fundo. Então, primeiro, ele encontra o texto. Lembra lá da espiral hermenêutica? Começa com o texto, compreendendo em seu contexto. Aí ele chega na significação. O que esse texto significa para mim? Não vou primeiro o que esse texto significa para mim, para o nível, né, da autoridade derivada. Vou para a autoridade implícita. O que significa para mim? Aqui eu já realizei um processo hermenêutico. Encontrei o texto, que ele significa para mim. Mas não é esse o alvo principal. Qual que seria então? Aqui, transmitir esse significado. Então não é para ele você chegar no púlpito e transmitir o texto em si.
Ele fala muito da exposição, mas não é somente chegar lá e falar toda a sua pesquisa para a igreja. Mas já essa pesquisa com aplicada. Como que esse texto se aplica a mim e eu transmito esse significado que eu encontrei do texto. Mostrando o texto, mas também já aplicando às pessoas que estão ali me ouvindo. Na introdução, tem esse mapa aqui, que basicamente são todos os capítulos do livro. Aqui, ó, veja aqui do 1 até o 10. Ó. Mapa do livro é já o primeiro capítulo, né, onde ele vai tratar da contextualização, mapa linear, diagrama, estudo gramatical, estudo semântico, estudo sintático. Veja que até aqui nós temos um estudo bem técnico na área da linguística. Dá para seguir ali a orientação que ele nos dá de pegar uma Bíblia por parágrafo e separar frases completas, interligando essas frases. Na medida que você lê o capítulo 1, você vai perceber isso aqui que eu estou te dizendo. E aqui também, ó, gramatical, semântico, sintático, são pontos teóricos importantes. Talvez o estudante iniciante ali vai se perder um pouco aqui, poderá se perder, mas eu recomendo a leitura e releitura. Chegando a uma parte mais palatável, onde ele fala dos contextos, dos panos de fundo, né, histórico do livro, cultural. Aí passando aqui, né, bíblica, histórica, sistemática, finalizando com a homilética. Lembra que ele fala que o alvo da hermenêutica é a homilética? Então há também um capítulo tratando sobre esse ponto, tá? Desta forma eu quero te agradecer se você chegou até o final, né? Muito obrigado, espero que você adquira o livro. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, porque temos trabalhado aí, tem muito conteúdo para chegar, tá bom?